Sétima sessão extraordinária da 19ª legislatura, dia 26/1/2026. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Só um minutinho. A lista está aí, né? Eu não lembro de cor. Angélica Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zucchi Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Todos estão presentes, senhor presidente. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sétima sessão extraordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico após o Pai Nosso. Pedro. O bom pastor. Salmo de Davi. Meu pastor é Javé, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e as águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, pelo justo caminho, me guia por amor de seu nome. Se eu estiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estais. Vosso bastão e vosso cajado me dão segurança. Diante de mim preparais uma mesa, aos olhos de meus inimigos. Ungis com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias de minha vida, e na casa de Javé habitarei por muitíssimos anos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consideramos que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior. Coloco em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Leitura do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 003/2026, que encaminha o projeto de lei complementar 002/2026. Tabatinga, 22 de março de 2026. Mensagem 003/2026. Senhor presidente, encaminho a apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que visa garantir a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais do Poder Executivo, com vistas à manutenção do poder aquisitivo de suas remunerações, tudo em conformidade com os preceitos constitucionais e com responsabilidade fiscal do município. Com efeito, o presente projeto de lei dá integral cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal, ao assegurar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, de maneira isonômica e em estrita
correspondência com a variação inflacionária do período. Para tanto, propõe-se a aplicação do índice de 4,26%, 4 inteiros e 26 centésimos por cento, calculado com base no IPCA e Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, referente ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2025, acrescido de 0,24%, 24 centésimos por cento, a título de reajuste complementar dos valores remuneratórios. Diante da relevância da matéria, para a adequada valorização do quadro de servidores municipais, bem como para a preservação do poder aquisitivo e para a manutenção de condições dignas de trabalho e remuneração. Conto com elevado apoio desta Casa Legislativa para a célere apreciação e aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor vereador Vanderlei de Freitas Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Projeto de Lei Complementar 002/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores municipais do Poder Executivo e da outras providências. Artigo 1º. Serão concedidos a todos os servidores municipais do Poder Executivo, independentemente da forma de provimento, incluindo os servidores ativos, inativos e pensionistas, executando-se os agentes políticos ocupantes de mandato eletivo os seguintes acréscimos. Primeiro, revisão geral anual no percentual de 4,26%, 4 inteiros e 26 centésimos por cento, correspondente à variação do índice de preços ao consumidor amplo, especial, IPCA e, no período de janeiro a dezembro de 2025, em observância ao disposto no artigo 37, inciso 10º, parte final da Constituição Federal. Segundo, reajuste de vencimentos no percentual de 0,24%, 24 centésimos por cento, destinado à recomposição remuneratória dos servidores municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10º, primeira parte da Constituição Federal. Parágrafo único. Os percentuais previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo serão aplicados de forma cumulativa e não composta, ou seja, somando-se ambos os percentuais sem a incidência de um sobre o outro. Artigo 2º. A tabela de vencimentos do Poder Executivo, de que se trata o artigo 145 da Lei Complementar 054, de 4 de julho de 2017, compreendendo a aplicação dos índices previstos no artigo 1º, passará a vigorar nos termos no anexo 1º da presente Lei Complementar. Artigo 3º. A escala de vencimentos do quadro magistério, de que trata o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 006, de 30 de dezembro de 2009, passará a vigorar nos termos do anexo 2º da presente Lei Complementar, compreendendo a aplicação dos índices previstos no artigo 1º, os quais consistirão em antecipação do reajuste do piso nacional do Magistério Público. Artigo 4º. As despesas decorrentes da Lei Complementar onerarão as dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Tabatinga, 22 de janeiro de 2026. Walter Valentim Camargo, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei complementar 002/2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei complementar número 002/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 002/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo e da outras providências. No mérito, a Comissão de Finanças e Orçamento se manifestou favoravelmente ao projeto de lei, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 26 de janeiro de 2026. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Gelson Cerqueira Leite. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Ismael Moreira Chaves. Relator, Geraldo Antônio Coelho Filho. Membro, Gustavo Rosarino Ferraz. E membro, Paulo Sérgio Ribeiro. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 004/2026, que encaminha o projeto de lei complementar 003/2026. Tabatinga, 22 de janeiro de 2026. Mensagem 004/2026. Senhor Presidente, encaminho à apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que institui um novo Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Tabatinga, destinado à regularização de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, promovendo o equilíbrio fiscal e oferecendo condições especiais para a quitação de débitos. A proposição fundamenta-se na necessidade de incrementar a arrecadação municipal, reforçando o caixa público para a manutenção dos serviços essenciais e dando continuidade a ações de responsabilidade fiscal adotadas desde o início do exercício. Programa semelhante foi implementado no exercício anterior, com resultados importantes na regularização fiscal, além de vantagens na recuperação. Agora, propõe-se período do REFIS no corrente exercício, ampliando as oportunidades de adesão e consolidando a recuperação dos créditos municipais. O REFIS 2026 terá duração de 90 dias, a partir de 1º de fevereiro de 2026, prorrogável por igual período por ato do chefe do Executivo. O programa prevê desconto integral 100% de multas e juros para pagamento à vista, parcelamento em até 36 vezes com entrada mínima de 5% do débito, desconto total de multas e juros e incidência de juros reduzidos. Condições específicas para pessoas físicas e jurídicas, com prestações mensais
equivalentes a 1% da dívida, para valores acima de R$ 20.000 e R$ 50.000, respectivamente. O projeto estabelece ainda mecanismos de controle para assegurar a efetividade do programa, incluindo exclusão por inadimplência de 2 parcelas e possibilidade de nova adesão, desde que observadas as regras fixadas. Diante da relevância da matéria, confio no apoio desta Casa Legislativa para a rápida tramitação e aprovação do projeto, garantindo alternativa viável de regularização de débitos, sem comprometer a arrecadação e preservando o equilíbrio das contas públicas. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor vereador Vanderlei de Freitas Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Projeto de Lei Complementar 003/2026. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e dá outras providências. Artigo 1º. É instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, com duração de 90 dias, contados a partir de 1º de fevereiro de 2026, destinado à regularização de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, sejam eles objeto de cobrança judicial ou administrativa. Parágrafo único. O prazo de vigência do REFIS poderá ser prorrogado uma única vez, por ato do chefe do Poder Executivo, por um período adicional de até 90 dias. Artigo 2º. Durante o período de vigência do REFIS, os créditos inscritos em dívida do município, objeto de cobrança judicial ou não, poderão ser regularizados conforme as seguintes modalidades. Primeiro, pagamento à vista, quitação do débito com desconto de 100% sobre o valor das multas e dos juros de mora. Parcelamento ou reparcelamento em até 36 prestações. A. Pagamento de uma entrada mínima de 5% do montante da dívida. B. Parcelamento do saldo remanescente em até 36 prestações mensais, com desconto de 100% sobre multas e juros de mora. C. Incidência de 0,5%, 0,5% ao mês sobre o saldo parcelado. D. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 60, exceto a última, que poderá ter valor inferior. Terceiro, parcelamento especial para pessoas jurídicas. Dívidas superiores a R$ 50.000 poderão ser parceladas com prestações mensais equivalentes a 1% do montante da dívida. Quarto, parcelamento especial para pessoas físicas. Dívidas superiores a R$ 20.000 poderão ser parceladas com prestações mensais equivalentes a 1% do montante da dívida. Parágrafo único. A parcela única ou a primeira parcela deverá ser recolhida por boleto a vencer em até 30 dias de sua expedição. Artigo 3º. O atraso no pagamento de 2 parcelas consecutivas ou não poderá acarretar a exclusão do contribuinte do REFIS, com restabelecimento integral do valor original da dívida, incluindo os acréscimos legais incidentes, deduzindo-se apenas os valores efetivamente pagos. Artigo 4º. O contribuinte que for excluído do REFIS
em razão do descumprimento das condições estabelecidas, poderá solicitar uma nova adesão ao programa, desde que dentro do prazo de vigência do refis e mediante a regularização das pendências anteriores. Artigo 5º. Nos casos omissos nessa lei, serão aplicadas de forma subsidiária as normas do Programa de Parcelamento Comum previstas na Lei 1959, de 3 de abril de 2013. Artigo 6º. O documento identificado como anexo 10º, estimativas e compensações da renúncia de receita, que integra o anexo de metas fiscais da Lei nº 2.444, de 24 de junho de 2025, LDO, fica alterado na conformidade com o novo quadro que integra a presente lei. Artigo 7º. A lei que aprovou o Orçamento Geral do município de Tabatinga para o exercício de 2026 fica incluído o anexo que dispõe sobre: primeiro, demonstrativo que alude ao artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 5º, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, demonstrativo que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da Lei Orçamentária Anual, na conformidade com o que dispõe o artigo 14, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tabatinga, 22 de janeiro de 2026. Walter Valentim Camargo, prefeito municipal. Peço, secretário, que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, referente ao projeto de lei complementar 003/2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de lei complementar número 003/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 003/2026, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e da outras providências. No mérito, a Comissão de Finanças e Orçamento se manifestou favoravelmente ao projeto de lei complementar, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 26 de janeiro de 2026. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Gelson Cerqueira Leite. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Ismael Moreira Chaves. Relator, Geraldo Antônio Coelho Filho. Membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Membro, Paulo Sérgio Ribeiro. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Passando para a ordem do dia. Nós vamos já começar a coisar e depois, conforme quem quiser fazer a palavra sobre o projeto tem os dois projetos, vocês vê, pode falar à vontade, vocês estão, porque na minha ideia, esse refis tem muita coisa errada. Eu, na minha opinião, se vocês concordar, nós podemos fazer uma emenda nesse negócio aí. Porque 1%
da dívida de 50 mil, quando é que ele vai acabar de pagar? Pensa bem isso daí. Eu acho que tem que... Porque quem fez isso daí? Tem uma dívida aí de 50 mil. 1% só a parcela. Quando é que esse indivíduo vai pagar a dívida? Ele vai acrescentar mais coisa que ele vai largar para trás. Bom, vamos, cada um depois faz a coisa, mas vamos pelo projeto de lei complementar 002/2026 de inscrição. Pode começar. Quem que vai primeiro? Pode ir. Discussão. E outra coisa, nós devemos ser refis em setembro, moçada. Boa noite, senhor. Está nervoso, senhor. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, público presente, Isaurinha, motorista boi aqui hoje presente também, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nossas funcionárias, a Lia, a Tassi. Senhor presidente, esse projeto que consegue um reajuste salarial aí aos servidores públicos, no total de 4,5%, sendo 4,26% referente à inflação, que é o IPCA-E, e 0,24% de recomposição complementar. Vou falar um pouquinho sobre o IPCA-E, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Para quem nos acompanha principalmente nas redes sociais, de forma simples, ele é um índice oficial da inflação. É a inflação. É a inflação. Então, esse cálculo é feito pelo IBGE, que mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias. Então, no meu ponto de vista, é um reajuste salarial baixo, no meu ponto de vista. Principalmente para aqueles que têm a referência de um salário baixo, né? Principalmente, porque vamos colocar 10%, para quem ganha R$2.000 é 200, mas para quem ganha 10 é 1.000. Então dá uma diferença muito grande aí. Então pensando principalmente na renda baixa, eu acho que é um reajuste baixo, tá? O projeto de lei do ano passado está aqui em minhas mãos. O IPCA foi de 3,57%. Então acrescentou uma recomposição de 1,43%, que deu total de 5%. Então, se tivesse dado pelo menos esses 1,43%, já ajudava muito. Mas tudo bem. Vamos um assunto de cada vez. E quando eu chego aqui e vejo esse projeto de reajuste salarial, eu automaticamente imaginava que teria, junto com esse projeto, o reajuste do ticket. Mas, como não chegou junto, até o momento, eu imagino que não vai ter reajuste do ticket. Então, assim, senhor presidente, faço aqui um apelo ao executivo, ao poder executivo, principalmente talvez está nos acompanhando nas redes sociais agora, que dê um aumento, no mínimo, de R$100. Porque hoje, você vai no mercado, as coisas é um absurdo. E vira o ano, principalmente, tudo é reajustado. Tudo. Você vai cortar um cabelo, reajustou. Você vai no mercado, as coisas aumentaram. Combustível aumentando. Então, tudo bem, 4,5%. Mas eu gostaria de fazer um pedido, e se possível, na próxima sessão nossa, a primeira ordinária, que manda um projeto para nós, do ticket, de um reajuste de R$100. Faço um pedido e um apelo ao executivo, e principalmente, como estou dizendo aqui, senhor presidente, para quem tem uma renda baixa, referência baixa na prefeitura, dos nossos servidores.
pois sem ele a prefeitura não roda. Pode ter prefeito, vice-prefeito, vereador, não acontece nada sem eles. Como os nossos funcionários aqui. Sem ela, o que somos nós? Nada. E uma frase que eu escutei em uma reunião. Uma pessoa muito inteligente. Então, ela está escutando uma hora dessa, talvez. Se não tiver, vai escutar. O mais importante da prefeitura são os servidores públicos. Eles fazem toda a diferença, todos os dias. E principalmente quando ganha alguma premiação. O mérito é todos deles, e não, talvez, do Poder Executivo e dos vereadores, pois eles fizeram acontecer aquela devida premiação. Então, mais uma vez, gostaria de pedir ao Executivo, se possível, mande um projeto de lei para nós. Segunda-feira já tem a primeira sessão ordinária, esse reajuste do ticket salarial, que vai ajudar muito. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. As ordens. Quem que é o próximo? Você, Paulinho. Vai. Boa noite, senhor presidente. Mesa composta, nobres vereadores, público presente, os internautas que estão nos vendo aí. Sobre esse projeto, eu fui hoje procurado por inúmeros funcionários e reclamando também que eles também acham que não foi um valor legal, um valor digno. Porém, eu falei que nós não temos aqui no Legislativo a força de mudar essa porcentagem, né? Então, jamais eu vou votar contra um aumento para um funcionário público, porque eu sou a favor sempre do funcionalismo público. Como o Gustavo disse, sem os funcionários nada funciona. Bom, então, esse assunto, infelizmente, não tem muito o que fazer. Porém, eu estou aqui também para falar sobre o assunto ticket alimentação. Normalmente vem junto, né, os dois projetos aí para a gente analisar. E não apareceu ainda o do ticket. Eu, sinceramente, desejo que ainda vá chegar, né, esse projeto do ticket. E se não tem nada certo, eu também faço um apelo ao Executivo, em nome de todos os funcionários públicos. Precisamos de um aumento no ticket, no mínimo de R$100. Porque realmente você entra hoje em um supermercado, eu arrisco dizer a qualquer pessoa, fala um produto que abaixou o preço ou estagnou. Não existe nada. Só o nosso ticket que vai estagnar. Então, preciso pedir aqui para fazer uma nova reunião, o Executivo faça uma reunião, dá uma pensada melhor, vê qual é a possibilidade, porque senão a gente vai ficar para trás. Já aconteceu na Prefeitura de Itabatinga de ficar anos sem reajuste no ticket. E depois, para a gente conseguir alcançar as cidades vizinhas, foi um Deus nos acuda. E ainda não alcançamos. Hoje eu falei com os vereadores de Nova Europa, R$1.100 lá, já esse ano passado. Então, eles vão ter um novo reajuste lá. Então, às vezes passa para 1.150, 1.200, 1.300, não sei qual a situação da Prefeitura lá hoje. Mas nós vamos ficar de novo para trás. E depois, para alcançar, também vai ser muito complicado. Então, eu peço encarecidamente para o Executivo pensar com carinho nos funcionários e tentar mandar para nós na próxima sessão ordinária alguma coisa aí. Muito obrigado pela concessão da palavra. As ordens, senhor. Você vai, gente? Você quer falar também? Então vai. Você vai falar? Depois você vai ficar aqui. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, senhora vereadora, a funcionária da Câmara Municipal, hoje presente aqui a Isaurinha, o Francisco, motorista público, e todos que nos assistem, meu muito boa noite, viu? Senhor presidente, é um assunto muito importantíssimo, né, para a nossa
a administração, como legislador que nós somos aqui do Poder Executivo, e também o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo, que é a Prefeitura, e nós aqui, o Poder Legislativo. Poder Executivo e Legislativo. Senhor Presidente, a questão desse, realmente, desse projeto, né? Que dispõe sobre a revisão geral, anual, dos servidores municipais do Poder Executivo e da outras providências, né? Que daqui a pouco nós vamos votar. Aqui foi bem colocado aí algumas questões aqui, né? Os servidores municipais esperavam sim o ticket, né? Num valor que poderia, né? Tá vindo já realmente nessa sessão para nós votar. Mas eu acredito que o Poder Executivo, né? Ele está vendo a possibilidade sim de mandar para essa casa, né? Ou talvez não, né? O valor que poderia ser 1.200, 1.300 ou até mais, né? Então, eu acredito que o Poder Executivo está estudando lá. Está estudando, na hora certa, eu acredito que enviará para essa Casa de Leis aqui, né? Com a resposta de tanto servidores municipais que realmente faz a compra, né? As despesas aí e tudo, né? Subindo aí, e eu acredito que ele vai estudar com carinho, sim, e dentro da possibilidade, pode ser que venha para essa Casa de Leis. E também, senhor presidente, foi colocado aqui pelo vereador, né, o Gustavo aqui, importantíssimo também, é sobre as referências, senhor presidente. Né? Nós temos aqui em mãos a referência 1, né, eu acredito que tem muitos servidores municipais hoje, né, que se encontra realmente nesse valor de R$ 1.446,91. A referência 2, senhor presidente, fica no valor de R$ 1.769,73. Então, né, que no comecinho agora dessa gestão, né, o Poder Executivo aí, eu peço carecidamente, junto com a Câmara aqui também, para que muda, né, a referência 1 para 3 ou para 4, né, por causa dos servidores municipais que recebem pouco, como já foi falado aqui, de repente o índice para um é pouco, mas para outro que recebe às vezes até mais, merecido também, né, porque de repente, né, todos funcionários dignos, né, de receber seu salário. Então, eu peço aí ao Poder Executivo que envia, né, para essa Casa de Leis também as referências, né, que serão muito importantes na nossa administração. Meu muito obrigado pela concessão da palavra. Vai, vai. Não. Vai. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nossos vereadores, ao nosso amigo aí, né, que hoje aqui presente, o Boi, e aos internautas que estão nos assistindo. Eu também faço minhas as palavras dos meus nobres companheiros aqui, dessa Casa de Leis. Todos que se manifestaram aqui estão de parabéns. Falaram tudo, nem vou precisar repetir, né? Tanto, G, da referência, né, que é tanta luta em cima disso, e nunca melhora isso, gente. Pelo amor de Deus, né, a gente pede encarecidamente aqui para o prefeito, para o vice, para que olhem com carinho aí, para os nossos funcionários, que incentivem, porque, olha, esse valor aqui, é igual vocês falaram, a gente não tem o que fazer. O único jeito é a gente votar aqui, ó, 4,26, né, de aplicação do índice. Isso não é nada, gente. Então, que pelo menos dê mesmo um aumento bom aí no ticket, né? Porque se der um valor bom no ticket de aumento, você sabe que além de ajudar todos os funcionários, ainda ajuda todo o pessoal do nosso comércio. Porque o que movimenta o comércio é o valor do ticket, né? Então, ajuda também nessa parte dos comerciantes. Então, senhor prefeito, pedimos aí, por favor, para que olhe com carinho para os nossos funcionários, para que eles trabalhem, né, mais animados, encorajados, com vontade
de continuar aí, principalmente mesmo essas referências que estão tão baixas. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Às ordens. Hein? Eu chamei, não quis vir já hoje. Tá bom, vai, seu Paulo. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores e a nossa vereadora, ao povo presente, motorista Bois, Aurinha, a nossa secretária Lila, Tassa, que estão aqui com a gente também, e ao povo presente, nossos internautas aí que estão nas plataformas digitais, né? É que nem o Gustavo já falou, que nem o Angélica falou, o seu Vando também falou, né? A gente acha que deveria também um pouco a mais, né? A gente não estamos aqui para defender nem o lado A, nem o lado B. Então, defender o lado do povo, como sempre eu falo, né? E eu acho que um reajuste aí para o funcionário público, né? Que eles lutam pela nossa cidade, para manter a nossa cidade organizada, estabelecida, né? Merecia um aumento até maior, porque para gestões para trás aí, senhor presidente, passou uma margem até bem mais alta, né? E a gente não pode falar também que, mas não tem orçamento. Temos orçamento. O orçamento, ano passado, né? Era 91 milhões, esse ano passou para 105 milhões a expectativa, né? Então a gente tem orçamento, aumentou 14 milhões de reais aí no orçamento da prefeitura, né? Agora, sobre o TIC, a gente não tem nem o que falar, né? A gente não pode deixar desvalorizar o funcionário público, TIC desse, que é o TIC alimentação, né? Porque isso daí, para não deixar defasar, né? Não voltar lá de novo, ser 240 reais, aquela defasação grande que era antigamente, né? O Gustavo, a Angélica já falaram, o Petro falou. A gente tem que valorizar o funcionário público, que ele é a plataforma da cidade, né? Trabalha por isso. Então a gente pede aí para o prefeito, para o vice-prefeito, né? Para os seus diretores lá, que revê os funcionários sobre esse ticket, que realmente precisa ser aumentado. A gente vai esperar na casa, né? Vamos guardar até a próxima agora sessão nossa, sessão ordinária, né? Para a gente ver certinho se vai vir esse projeto para a gente passar. A gente estamos quietos, não estamos cobrando, estamos esperando as coisas acontecerem, né? Não estamos exigindo nada mais do que é o direito do funcionário público. Tem quase 600 funcionários públicos, então eu acho que eles merecem, né? Os 5% que nem todo mundo falou, né, seu Wanda? Nós vamos ter que passar, porque não vamos deixar de passar um projeto para os funcionários públicos que seja 5%, 4,5%, fazer o quê? Nós temos que passar. Mas esperamos sim que venha, né, do ticket para a gente passar e para dar pelo menos um aumentinho, né, para o funcionário trabalhar contente, para ele viajar na madrugada contente, que nem o Boi faz aí, né? Boi, sai na madrugada, ninguém vê, né? 3 horas, 2 horas da manhã de pé, para São Paulo, para as outras capitais aí, né? Desde já, senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Às ordens. E também, além do TIC, eu acho que vai ter problema que nós tivemos aqui. Nós não pudemos pagar o TIC em dobro que nem eles pagaram lá. Eles pagaram em dobro, o promotor pediu para nós não pagar, a da Câmara. Então, por isso que eu dei, era 1.200, eu dei os 100 cruzeiro, que é perdido do ano passado, você entende? Então, está essa diferença do TIC de 300 para 1, mas é o 100 que o funcionário daqui perdeu o ano passado. Que nós não pudemos pagar o TIC porque o promotor não deixou. O Tribunal de Contas contestou e o promotor pediu para não pagar. Lá pagou. E agora, esse ano, lá não vai poder pagar também o TIC. Então, por isso que ele precisava prever esse negócio de não dar perca desse TIC também, desse salário do coisa que vai perder. Vai precisar perder também. Então, mais alguém quer falar? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes.
Coloco o projeto complementar 003/2026 em discussão. Quem quer fazer a palavra sobre o projeto? Esse refis, nós votamos ele em setembro. Não sei por que não valeu, porque não teve. Agora veio outra vez. Se uma dívida, você leu aí, uma dívida de 50 mil, a parcela de 1%, quantos anos vai ficar para pagar essa dívida? 50 mês, né? Não é? Não, o máximo aqui é 36 parcelas, senhor presidente. Mais 36 parcelas. Mas se é por 1% numa dívida de 50, dá mais de 36. Eu acho que isso daí tinha que tomar uma solução nesse negócio dessas dívidas que está acumulando, está fazendo refis e não está recebendo. Está meio feio esse negócio. Eu acho que deveria ter mais uma execução nisso daí. Os advogados ganham sua incumbência nisso daí. Mas eles deixam lá meio cá, meio lá. Precisava ser mais atento, porque a Força e Luz recebe. Se não pagar, corta. A nossa água, o negócio do PTU, que também não está pagando, o povo não está pagando, está difícil. Água, eu vou te falar uma coisa, tem gente ganha da prefeitura e não paga água. Isso daí é um negócio grave, moço. Recebe da prefeitura e não paga água. Está com atraso muito grande. Precisa haver esse negócio de uma execução mais atenta, porque a coisa não está bonita, esse negócio dessa dívida ativa aí. Mas eu acho que também emenda a fazer nesse daí, que eu já vi que esse negócio de 1% aí não vai dar certo. Mas ninguém quer fazer uma palavra sobre isso aí? Vai lá. Precisa ver. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, o senhor estava comentando aqui questão desse 1% dos 50 mil, que seria uma parcela de R$500. Mas aí seria 50 parcelas, né? E o prazo máximo é 36 parcelas. Então, aí, no caso, eu fiz a conta aqui, se fosse R$50 mil, então seria, esses 36 meses daria parcela de 1.388. Mas talvez mesmo assim é uma parcela 3 anos pagando, né? Não sei se... Eu acho que a questão maior aqui, a gente tem que ver em questão... por que a população não está fazendo o refis? Porque nós já aprovamos lá... Está cumprindo o refis. Não está cumprindo. Porque lá nós aprovamos no começo do ano, e depois em setembro... Outra vez. E agora de novo. Mas então... não está resolvendo. Né? Vai precisar um outro negócio aí, porque ela precisa viver da arrecadação. E do jeito que eu estou vendo aí, tem muito PTU atrasado. Água. Muita água atrasada, que é uma fábula de dívida de água. Sim. Mas era só isso, senhor presidente. Obrigado, viu? As Discussão ordens. da palavra. Então ninguém mais vai querer falar? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem.
Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. A ata, A ata fica posterior, senhor presidente. nada mais havendo de tratar, declaro encerrada a sessão.